Amado e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo, quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou e nos lavou, perdoando nele mesmo todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Nós cremos na sã doutrina da eterna salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Nós cremos. Desde já, quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade para gravação de mais um vídeo para tratarmos ainda um pouco mais sobre livre-arbítrio. O tema de hoje é Reforma Protestante. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. E desde já quero também agradecer a Deus por todos aqueles que estão inscritos no canal, que não deixe de dar os likes, fazer comentários e compartilhar esta palavra, esta mensagem. E por aqueles também que ainda não estão inscritos, que se inscrevam, deixe também os seus likes, façam comentário e compartilhem a mensagem para a glória de Deus. Desde já, vamos aqui, como temos feito sempre, fazer uma breve oração de entrega a Deus, para que nós possamos ouvir deles o que Deus quer nos revelar em sua palavra. Oremos. Pai amado e bendito, soberano Senhor, toma todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, e sejam destruídas, Pai, fortalezas e anulados sofismas e altivez que se opõem, se levantam contra o teu conhecimento, contra a tua vontade. Liberando, Pai, a unção, a sabedoria do teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, até mesmo, Pai, as profundezas do Senhor, porque somente o teu Espírito conhece as tuas coisas. Pai, em nome de Jesus, revela-nos, meu Pai, mediante a tua palavra, para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus, que assim oramos. Amém e amém, Senhor. O tema de hoje tem como título A Última Reforma Protestante. Livre-arbítrio, uma mentira dos homens. Livre-arbítrio, uma mentira dos homens. O texto básico hoje está em João, no capítulo 8. João, capítulo 8. Vamos ver aqui versículos mal interpretados, principalmente pela teologia enferma pós-reforma, que tem deturpado as Escrituras, tentando, com as suas mentiras, ensinar que o homem tem livre-arbítrio. Nós vamos ver, temos visto aí no tema anterior, que o livre-arbítrio não existe, pois o livre-arbítrio, ele é contra a soberania de Deus. Ele se opõe à eleição e à predestinação segundo a vontade e o beneplácito de Deus, que está escrito. Então, o homem tem livre-arbítrio? Esta é a minha pergunta, o nosso pensamento. Não tem livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ele anula a soberania de Deus. O livre-arbítrio frustraria os desígnios de Deus quanto à eleição e à predestinação. Então, livre-arbítrio é uma invenção dos homens. O livre-arbítrio para a salvação não está na Bíblia. Eu posso lhe assegurar que o homem não tem livre-arbítrio para nada, pois ele está sobre dois poderes, sobre duas manifestações, da luz ou das trevas, de Cristo ou do maligno. Então,
dentro destas duas manifestações, ou a liberdade em Cristo ou a escravidão para o diabo e as trevas. Então, o homem não tem livre-arbítrio, muito menos para a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus, ainda que muitos, na confusão, tentam explicar o que a Bíblia não diz. A Bíblia não fala e nem defende, nem apoia o livre-arbítrio. Vamos lá ver o que diz João capítulo 8, no versículo 34 a 36, diz assim a palavra do Pai. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na carga, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra diz bem claro, e o próprio Cristo diz que, em verdade vos digo que todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. E a palavra vai dizer que o escravo não fica para sempre na carga, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho verdadeiramente vos libertar, aí sim vós verdadeiramente sois livres. Então, a palavra deixa bem claro que o homem não tem livre-arbítrio. Ele é um escravo do pecado. E para que ele seja liberto, é preciso que Cristo, Filho, o liberte, não livre-arbítrio. Se Cristo não libertar, o homem continuará sendo escravo do pecado. E aí vem a palavra que diz que por que é que o escravo não fica na carne? Porque ele não é liberto. Logo, ele vai sair da carne. Aí o que nós vemos, pessoas entrando e saindo em lugares chamados igrejas. Mas quando estes são verdadeiramente livres, diga a palavra, porque são filhos, e o filho fica para sempre na carne. Então, nós vimos que a afirmação do Senhor Jesus é segura, que todos que cometem pecado é escravo do pecado. E existe um povo que ele chama de filho. Este tem que ser liberto por Cristo, diz a palavra, não por livre-arbítrio. O livre-arbítrio nunca salvou e nem salva ninguém. Pelo contrário, o livre-arbítrio cega ainda mais o entendimento do homem com relação a Deus e os seus desígnios. Então, a palavra diz que verdadeiramente o Filho tem que libertar. De outra sorte, não há libertação. O homem sim é escravo. O homem não tem livre-arbítrio. Não existe escravo com livre-arbítrio. Ele serve ao Senhor. E ai deles que não servir ao Senhor, chamado pecado. Ok? Então, versículos mal interpretados pelos homens, que diz que o homem tem livre-arbítrio. Onde está vamos aqui citar alguns deles, tá? Em Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, aleluia, Pai. 55, 7, diz aqui a palavra, parece que dá a entender que o homem tem poder de libertar-se. Nós acabamos de ver que não, o filho precisa libertar. Vamos lá, o que quer dizer esta palavra em Isaías 55, 7? Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que palavra é esta? Aqui é uma evidência da graça, exaltando a soberania da eleição e escolha de Deus em Cristo a respeito dos seus eleitos.
esta palavra diz: deixe, é uma ordem. Lembra que a semana, no último tema passado, aí eu tratei a respeito de 2 Coríntios, capítulo 6. É isso que quer dizer esta palavra, meu irmão. O perverso, aqui somos todos os eleitos de Efésios 2:1 e 2, que quando estávamos sobre o príncipe da potestade do ar, nós éramos como os demais, diz a palavra, filhos da ira. Então, a expressão aqui de Isaías é de perverso. Deixe o perverso o seu caminho e converta-se. É uma ordem. Esta palavra é uma ordem imposta por Deus mediante o poder do teu Santo Espírito para as nossas vidas, para que sejamos salvos em nome de Jesus. Então, diga assim a palavra, respondendo ali o que Isaías, né? Porque muito mal interpreta esse versículo, dizendo: aí, converta-se o homem, deixe o seu caminho, depende dele, depende não. Nós acabamos de ler que João diz: ele é escravo do pecado e só seu filho libertar. E aí esta palavra tem aqui como 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, todos os eleitos têm um tempo e um dia da salvação, diz a palavra. E aí chega este momento que esta palavra lá de Isaías se cumpre na vida daqueles que estão vivendo com atitude de perversos. Nós temos falado e ensinado que há ovelhas com atitudes de lobo, ou seja, nós somos ovelhas e vivemos um tempo separados de Cristo na perversidade. Aí vem Isaías e diz: deixe o perverso e volte para o nosso Deus. Está vendo? Está dizendo que eu e você, mesmo quando estávamos na perversidade, nós pertencíamos a este Deus que disse Isaías: volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Ok? Então, estes versículos mal interpretados, parece que Isaías está dizendo que o homem tem livre-arbítrio. Deixe, e o homem não tem poder para deixar, ele é escravo. E o filho não libertar, ele não pode ser salvo, ele não pode se converter, não é o aceitar, não é aceita Jesus, não é assim. É preciso chegar ao tempo oportuno da salvação. E o Pai disse que ele caiu o dia da sua salvação. Isto se manifesta com o Evangelho da salvação de Efésios 1:13, que assegura que o eleito está esperando este dia. E no tempo de Deus ele recebe esta salvação. Não por livre-arbítrio, mas por soberania e tempo de Deus. Mas, vamos lá, tem mais interpretações erradas? Tem. Mas não é o homem que abre o coração. Vem outra expressão, né? Que diz que o homem, parece que o homem tem livre-arbítrio. Será que é o homem que abre o coração? O homem tem mesmo a chave do coração para abrir e deixar Deus entrar? Ou é Deus que tem a chave do coração do homem? É Deus que tem a chave do coração do homem e principalmente dos eleitos, mostrando mais uma vez que o homem não tem poder de abrir o coração ou de endurecer ou amolecer o coração. Não. Ele é escravo do pecado. Vamos ver que o homem não tem poder de abrir o seu coração em Atos, aleluia, em Atos capítulo 16, versículos 14, vai mostrar aqui uma das manifestações de nós. Vamos lá, vamos desmascarar aquele versículo mal interpretado com relação ao homem abrir e deixar Jesus entrar. Nós vamos saber a quem estava esta manifestação, já manifestado o poder. Vamos ver lá. Aqui vamos ver primeiro, aqui diz a palavra em Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor
lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, Lídia estava numa feira, uma confusão, né? E diz que ela estava ouvindo Paulo falar, Efésios 1:13. Ali estava o dia, a oportunidade de Lídia. E o evangelho que Paulo estava pregando era o evangelho da salvação daquele dia para Lídia. E diz que ela ouvia, mas precisava que abrisse o coração, e ela não tinha este poder, ninguém tem este poder. Aí diz a palavra que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Então, Lídia tinha livre-arbítrio? Não. O coração estava fechado e precisava que Deus abrisse para dar a entender o que Paulo estava falando. Ok? Então, não é verdade que o homem abre o coração, fecha o coração. Não. A soberania de Deus, ela é absoluta. É Ele que escolheu, é Ele quem chama, é Ele quem justificou, é Ele quem glorificou. É Ele, tudo Deus. Por isso que tem a expressão: a Deus toda a glória, toda a glória. Mas em Apocalipse diz que eis que eu estou à porta, batendo, me dá uma chance. É assim que muitos estão dizendo. Que diz que em Apocalipse tem um versículo lá que diz ou sustenta o livre-arbítrio. Vamos lá ver que é verdade. Vamos lá ver onde é que está o mistério revelado que não dá ao homem o tal livre-arbítrio. Vamos ver. A palavra diz assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembra de Lídia? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pronto, está aqui. Ele está à porta, batendo, dá-lhe uma chance. Primeiro vamos ver aqui embaixo o versículo que diz, versículo 20 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, era uma igreja, não era uma igreja para ser salva, ela já era salva. O que aconteceu é que essa igreja se tornou uma igreja que enriqueceu, virou as costas para Deus, diz, né? Começou a viver, a confiar nas riquezas e em tudo que estava manifestado aqui. Era uma igreja, não eram incrédulos, não eram, era uma igreja. O Pai estava batendo na porta da sua igreja, porque essa igreja estava vivendo sem a manifestação da presença e o mover de Deus. Então, o Pai estava batendo na porta da sua igreja. O Pai não estava batendo na porta de outros lugares. Eu estava batendo na porta de coração de que não era convertido. Aqui já estava batendo na porta de sua igreja. A palavra termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Era uma carta direcionada a uma igreja e não ao que não era igreja. Então, a palavra não afirma e nem sustenta aqui também livre-arbítrio. Pelo contrário, rejeita o livre-arbítrio. Então, já era igreja. Não se tornaria igreja porque Deus estava batendo na porta. Estava batendo porque a igreja já era a sua igreja. Mas eu volto sempre àquele versículo, né, de João 3,16, onde afirma que Deus não amou o mundo de tal maneira, sim, e deu seu Filho, sim, unigênito, para que todo o que nele crê, ok? Não diz a palavra, não diz todos, sem exceção, diz não, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
João 3,16 também não é um versículo que dá ao homem livre-arbítrio. É um versículo que confirma a soberania de Deus na vida daqueles que ele escolheu e que no tempo dele, como Lídia, ouve o Evangelho, ele abre o coração e ele crê, diz a palavra, e recebe a vida eterna. Mas a Bíblia está falando, ele amou o mundo de tal maneira, se ele amou o mundo, e por que o mundo não pode receber? Isto está em João, capítulo 14, versículos 17. João 14, 17. Se Deus amou o mundo, essa é a lógica. Agora vem a palavra, a mesma palavra, no mesmo livro, dizer que o mundo não pode receber. Se ele amou o mundo tinha que receber ele. Por livre-arbítrio, seja lá pelo que for. Porque ele amou o mundo. Muitos estão dizendo, mas a palavra diz que aquele que crê. Vamos lá, diz aqui a palavra em João 14, 17. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o mundo não conhece e não o vê. Vós o vê, quem era? Porque ele habita convosco. Como era o nome do Senhor? Em carne, Emanuel, Deus conosco. E ele diz, e estará em vós pelo Espírito. Diz que o mundo não pode receber. Mas então tem alguma coisa errada aqui. Não tem. O que tem é a interpretação do Espírito. É a revelação da letra, não a letra em si, como muitos leem, porque leem João 3,16 e afirma que o homem, todos podem aceitar Jesus, e a Bíblia diz não, para que todo aquele que nele crê. A João 10, 26 e 27 diz, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí, depois de João 3,16, nós acabamos de ler, que Deus ama o mundo e depois do mundo não pode receber? Não pode receber, porque não vê, não conhece. E ele diz que o discípulo via, conhecia e ele estaria em vós. Então, e nós, diz a palavra que nós fomos conhecidos por ele de antemão. Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, diz a palavra que o mundo não pode receber, ainda que muitos afirmem o livre-arbítrio a respeito de João 3,16, de Apocalipse que bate na porta. Então nós vimos que Lídia não pôde abrir o coração, Deus abriu. A porta que ele estava batendo em Apocalipse era de uma igreja e não era uma porta estranha, era a porta da sua igreja. Então, quanto ao mais, amados irmãos, continue orando pela minha vida e pelo ministério, para que eu, como príncipe do Senhor, com toda ousadia e intrepidez, continue anunciando Cristo e a palavra da sua graça. Desde já, quero aqui, mais uma vez, pedir que Deus continue nos dando esta grandeza de revelação, falando a respeito da última reforma protestante. A última reforma protestante, através das nossas vidas remanescentes desta graça maravilhosa. Quanto ao mais, a todos, eleitos e eleitas, graça e paz.